Gênesis 24. Abraão e suas riquezas representam o reino de Deus. O empregado mais antigo é o Espírito Santo. Todavia, digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, pois se eu não for, o ajudador não virá a vós. Mas, se eu for, vos-lo enviarei. O pacto de casamento é a união da Igreja do Novo Testamento com Cristo. Assim como Isaac tinha que casar com uma moça da sua família, assim Cristo tem que casar com uma igreja espiritual, ou seja, nascida não da terra, mas do céu. A volta de seu filho Isaac para sua terra natal representaria o fracasso ou morte do plano divino da salvação em Cristo na cruz, e de toda a consequente herança aos santos. Nesse episódio, Ur dos Caldeus, terra natal de Abraão, representa o céu, família e natureza divina, e Canaã é o mundo, para Deus, ou seja, para o mundo invisível espiritual. O que determina a sua posição geográfica não é a sua presença física, mas o seu pensamento. Está em que pensa. O Espírito Santo busca para Cristo e comunga com quem pensa em Cristo. Cristo é a palavra. Se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. 2. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Centilitros 3. 1-2. 6. E nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. F. 2:6. A moça virgem familiar de sua terra natal é a igreja convertida em Cristo na nova aliança. A vontade da moça mostra que a salvação é individual, ou seja, depende do querer de cada um, mas no geral a salvação é predestinada, pelo fato de que sempre terão pessoas que aceitarão a verdade. Os 10 camelos são os espíritos ministradores e os homens missionários que levam a palavra e o Espírito Santo aos necessitados. Os presentes são os dons espirituais descritos em 1 Coríntios 14. O poço fora da cidade, a fonte da água da vida, é Cristo. Cristo foi crucificado fora de Jerusalém. De tarde, hora de buscar água, é a luz depois da ressurreição de Cristo, quando a palavra é entendida e explicada por Cristo. Quando se pode buscar em espírito e em verdade, e não na carne figuradamente como na lei. A oração do empregado fora da cidade é a intercessão de Cristo e seu Espírito à destra de Deus. Pote no ombro de Rebeca é o peso da cruz de Cristo e do Evangelho que não obtém vantagens financeiras, nem recursos materiais por arrecadações. O pote é também o corpo que recebe o Espírito Santo e a mente que recebe a palavra. A beleza e a virgindade da moça é a obediência da igreja convertida ao Cristo. Atender ao pedido de sede do empregado de Abraão é obedecer à ordem de Cristo de sair pelo mundo pregando o Evangelho, dando recursos materiais aos corpos finitos e palavras eternas aos espíritos infinitos. Rebeca descer ao poço, encher o pote, levá-lo ao empregado de Abraão, segurá-lo para atender ao seu pedido de sede, ir várias vezes ao poço para dar de beber aos seus camelos, e a igreja ouvindo e praticando as ordens de Cristo para ter o que responder e alertar os homens do mundo sobre a eternidade, pois a água é a palavra. A observação do homem e as atitudes da moça é o Espírito Santo sondando as intenções da igreja, e aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. RM 8:27. O Espírito de Deus sonda se a intenção é multiplicar somente para si, ou dividir igualmente para todos todas as coisas. Presentes de argolas e pulseiras são os poderes dos dons espirituais no coração e nas mãos. O empregado ao chegar na casa da família do seu patrão falou primeiro com a sua sobrinha Rebeca, significando que todos que tiveram contatos com Deus na antiguidade eram da mesma família da igreja do Novo Testamento. Rebeca correria para a casa de sua mãe contar tudo o que havia acontecido. A igreja se preocupar em primeiro pregar o evangelho ao invés de adquirir recursos materiais para isso. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas, entretanto poucas são necessárias, ou mesmo uma só, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. LC 10:41-42. Labão é também os israelitas da velha aliança que se preocupavam mais com os recursos materiais para se fazer a vontade de Deus. Labão correr ao encontro do homem junto à fonte é o primeiro pacto com Moisés no Monte Sinai. É também os falsos pastores que transformam o evangelho de Cristo em lei judaica para arrecadar. Almejam as coisas que vêm, não se importam com as que não se veem, por isso não buscam novos horizontes, querem ficar em casa quando o dia amanhecer. O amanhecer é a ressurreição de Cristo. Quando o mundo começou a ter luz para caminhar para Deus, não concordar em partir com o empregado de Abraão ao amanhecer a ficar em casa descansando, ou dentro dos templos,
ou se divertindo dentro deste mundo para não sair em obediência ao ID de Cristo. Tanto os israelitas do passado, quanto os que se dizem cristãos de hoje, querem herdar este mundo. Por isso não saem. Sair é abrir mão dos prazeres e orgulho do mundo para obedecer ao ID de Cristo de pregar sem ter dinheiro em troca. Labão, o irmão de Rebeca, também representa a classe daqueles que são joios no meio do trigo por não concordarem com a pobreza, humildade e simplicidade de Cristo, o que é viver do Evangelho sem fazer dele como um negócio lucrativo do mundo, para enriquecer os mentirosos e adulteradores da palavra de Deus. Não suportam o peso da cruz do Evangelho, e, como um mercenário, fogem ao ver vir o lobo, pois eles próprios se transformaram em lobos devoradores dos salários dos indultos inconstantes. 17 Irmãos, sede meus imitadores, e atentai para aqueles que andam conforme o exemplo que tendes em nós. 18 Porque muitos há, dos quais repetidas vezes vos disse, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. 19 Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória assenta no que é vergonhoso, os quais só cuidam das coisas terrenas. FP 13:17-19. As regalias que Labão preparou para a caravana do empregado de Abrão repousar em sua casa são zelo e a dedicação dos israelitas em fazer o tabernáculo e seus utensílios de todas as alegorias de Deus. Passar a noite, dormindo, é o Velho Testamento, até a ressurreição de Cristo. A regalia é também o empenho e sutileza dos falsos pastores de hoje de oferecer ao público os mais requintados e luxuosos templos, através da máfia do falso evangelho da prosperidade, para atrair, encantando pelo que se pode ver. Esses que são enganados pela sua própria visão são também representados por Labão, são atraídos e engodados. Lugar para dormir na casa de Rebeca e palha e capim para os camelos é a vida próspera materialmente, mas ociosa e sonolenta espiritual, ou seja, sem um completo entendimento de Deus e selo do Espírito Santo. Labão chamara o homem que estava do lado de fora perto do poço aos israelitas da velha aliança e os falsos profetas, lobos vestidos de ovelhas de hoje, que clamam pelo batismo com o Espírito Santo por interesses de riquezas materiais, tirar a carga dos camelos e lhes dar palha e capim a viver uma vida regalada sem o peso da cruz do Evangelho de Cristo, como os da velha aliança tinham permissão para viver somente envolvidos com coisas materiais, mas os do Novo Testamento querem viver sem a permissão de Cristo, pois o mais importante é pregar de graça, somente recebendo de Deus os dons espirituais e entendimento da palavra. O resto é o milagre da providência divina, o contentamento com o suficiente sem se preocupar em guardar para o amanhã. Isso só dará certo se o cidadão tiver coragem e ânimo dado pelo Espírito Santo para sair pelo mundo pregando e ministrando em oração a unção e entendimento da palavra, pela fé, sem botar a mão em dinheiro, pois ele se pode ajuntar ocultamente e traz más suspeitas. Apenas em cada cidade aceitar um lugar para ficar, um cobertor, um almoço, um copo de água, enfim, o suficiente para sobreviver com contentamento, sem mais suspeitas, pois afinal ele faz com diligência a obra autorizada por Cristo, Deus eterno. Se alguém quiser ter família, mulher, filho, terá que honrar com suas obrigações de casamento, trabalhar no emprego secular para sustentar sua família e pregar ao mesmo tempo. Caso contrário, terá que conciliar sustentar a família sem dinheiro, apenas aceitando os recursos materiais dos ofertantes voluntários. A ordem de não aceitar o dinheiro, como muitas outras ordens, não é absoluta. Tudo tem a sua exceção. Em caso instantâneo de vida ou morte, ou quando o ofertante verá, ou saberá com o que você vai gastar, por estar presente, aí pode aceitar. Se for fazer algum biscate pode aceitar o dinheiro, mas se for pregar e orar, não, pois pregar e orar não é trabalho do mundo. Então quem paga é Deus com dons espirituais. Tirar a carga dos camelos e lhes dar palha e capim é tirar o peso da cruz de Cristo, do Evangelho de viver pela fé sem depender do dinheiro, somente de Cristo, suas palavras e milagres espirituais. Depender de Cristo é não poder aceitar dinheiro em troca do Evangelho, nem muito menos juntá-lo ocultamente, nem fazer celeiros para guardar as ofertas em recursos materiais, nem se envolver em construções de templos, arrecadações etc. Apenas ter o corpo e estômago como depósito. Tudo deve ser emprestado por quem seja digno. A água para o empregado de Abraão e seus companheiros lavar os pés representa as doutrinas falsas da Bíblia que não têm profundidade para cobrir o corpo até a cabeça. Não estão preocupados em lavar o corpo todo do visitante, mas em que não sujam o chão, seu alvo. Se preocupam com o agora, com a terra, e não com o céu, e não esperam nada do futuro. Não comer antes de dizer o seu recado e incumbência é colocar a Deus sobre todas as coisas, ou seja,
é pregar e priorizar a sua palavra de salvação para a eternidade. Ap 13:20 Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Sara depois de velha dar filho a Abrão é o Novo Testamento dar Cristo, depois de muito tempo, como oferta para Deus. Aceitar as condições de Deus é se tornar participante de sua família. Cristo disse, meu pai e minha mãe é quem faz a vontade de Deus. O reconhecimento de Labão e Reuel de que o empregado de Abrão falava a verdade, por serem seus parentes, é o reconhecimento do mundo sobre a verdade da palavra de Deus, por ser sua criação e nele se mover. Este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Ju 3:2. A permissão dos parentes da moça para que ela fosse com o homem é quando alguém permite que o Espírito Santo entre em sua vida e o guie até Cristo. A adoração do homem a Deus ao ouvir as palavras de permissão é alegria nos céus quando um pecador se arrepende. Se Rebeca é a igreja, a sua mãe, assim como a mãe de Isaque, da mesma geração, é o Novo Testamento segundo as doutrinas de Cristo. O seu irmão Labão é Israel carnal, ou seja, o país de Israel com o Velho Testamento. O empregado de Abraão e seus companheiros comerem, beberem e passarem a noite ali é o Velho Testamento com suas festas e sacrifícios. Quando o dono da casa se tiver levantado e cerrado a porta, e vós começardes, de fora, a bater a porta, dizendo, Senhor, abre-nos, e ele vos responder, não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer, comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas, e ele vos responderá, não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Elice 13:25-27. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mt 7:21-23. Os presentes dados pelo empregado resumidamente são os dons espirituais e a palavra. A prata e o ouro são as almas ganhas para Cristo. Os vestidos são a libertação do pecado e das injustiças. Os presentes caros dados a Labão e sua mãe são as maravilhas espetaculares feitas por Deus pelas mãos do seu povo Israel carnal, dando base para a lei, profetas e salmos do velho vinho. Depois lhe disse, são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Elice 24:44. A ideia de Labão de que Rebeca ficasse mais pelo menos uns 10 dias é desejo de Israel de governar este mundo, como no tempo de Davi, sem o evangelho de Cristo, percebendo, pois, Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para o fazerem rei, tornou a retirar-se para o monte, ele sozinho. Ju 6:15. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve este escândalo, porque não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas que são dos homens. Mt 16:23. Nem todos que recebem presentes subirão com o empregado, mas alguns que não receberam subirão. A babá de Rebeca é aqueles que cooperam com o evangelho e seus pastores, não estão de frente no batalhão, mas na retaguarda concordando e incentivando. Pastor é aquele que sai pelo mundo, batizado pelo Espírito Santo, pregando a palavra sem dinheiro em troca, e aquele que der até mesmo um copo de água fresca a um destes pequeninos, na qualidade de discípulo. Em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Mt 10:42. A benção da família de Rebeca de que ela seria mãe de milhões e seu descendente possuiria as cidades dos seus inimigos é a bênção sobre a igreja de que ela venceria o pecado e a morte. Rebeca e suas empregadas se prepararem, montarem os camelos e seguirem ao empregado de Abrão e a igreja ouvir as palavras de Cristo, acreditar no batismo e nos dons do Espírito Santo para estar apto ao método ensinado por Cristo de se fazer a obra de Deus. Isaque é Cristo, o deserto é o mundo, o poço é a palavra de Deus completa, apta para discernir o íntimo. Ata o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Is 8:16. Morar ao sul de Canaã é morar nas regiões baixas onde estão os pobres e necessitados, porque assim diz o alto e o excelso, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, e também com o contritor e humilde de espírito,
para vivificar o espírito dos humildes, e para vivificar o coração dos contritos. E 57:15. Isaque saíra à tardinha para dar um passeio pelo campo e a vinda de Cristo ao mundo no tempo profetizado. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, haverá 7 semanas, e 62 semanas, com praças e tranqueiras se reedificará, mas em tempos angustiosos. DN 9:25. Isaque vê que vinham vindo camelos e a visão de Cristo sobre a conversão das almas. Não dizeis vós, ainda há 4 meses até que venha a ceifa. Ora, eu vos digo, levantai os vossos olhos, e vede os campos, que já estão brancos para a ceifa. Ju 4:35. Rebeca ver Isaque andando sobre o campo e perguntar ao empregado sobre quem era, e a igreja primitiva ver Cristo e perguntar ao Espírito Santo se ele era o Messias prometido. Mas vós, perguntou-lhes Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai, que está nos céus. MT 16:15-17. Rebeca olhar, descer do camelo, e perguntar ao empregado sobre quem era aquele homem que vinha na sua direção. A igreja se desligar do curso deste mundo, do material que fascina, para entender a palavra de Deus e conhecer o seu poder de milagres. Mas ele, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Atos 7:55-56. O véu que Rebeca pega e cobre o rosto é o mundo ou pecado, é o joio no meio do trigo que provoca uma expectativa de quantos serão salvos, e também as doutrinas do Velho Testamento para justificar o enriquecimento da igreja. Mas o entendimento lhes ficou endurecido, pois até o dia de hoje, a leitura do Velho Pacto, permanece o mesmo véu, não lhes sendo revelado que em Cristo é ele abolido. Sim, até o dia de hoje, sempre que Moisés é lido, um véu está posto sobre o coração deles. Contudo, convertendo-se um deles ao Senhor, é-lhe tirado o véu. 2 Cu 13:14-16. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. E 59:2. O empregado contar tudo a Isaque o que havia feito é o Espírito Santo revelar tudo a Cristo, e consequentemente a igreja, pois são porque Deus nulas revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. 1 Cu 2:10. Isaque levar Rebeca para a barraca onde a sua mãe Sara havia morado e Cristo levar a igreja para o céu, pois a barraca é o céu e Sara é a criação antes do mal e pecado, quando só existiam dois, Deus e sua criação. Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ju 17:5. Quando juntas cantavam as estrelas da manhã, e todos os filhos de Deus bradavam de júbilo. Jó 38:7. Rebeca se tornara a mulher de Isaque e a igreja alcançar a perfeição eterna em Cristo, porque agora vemos como por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. 1 Cu 13:12. O amor de Isaque por Rebeca é o amor de Cristo pela igreja.